O primeiro homem é o testamento literário e humano de Albert Camus, inacabado por causa de sua morte prematura em 1960 e publicado postumamente em 1994. O romance revela uma faceta mais íntima, terna e comovente do autor, distinta da secura filosófica de O Estrangeiro ou da ironia amarga de A Queda. Aqui, Camus abandona o distanciamento analítico e mergulha na própria origem, transformando a memória em matéria poética e a busca pela identidade em um ato de reconciliação com o passado. Trata-se de uma obra de reconciliação entre o homem e suas raízes, entre o pensamento e a carne, entre a pobreza e a dignidade. Se nos romances anteriores, Camus explorava o absurdo da existência e o confronto entre o homem e o vazio, em O Primeiro Homem ele busca o contrário, um reencontro com o sentido possível da vida através da infância, da memória e do amor silencioso pelos humildes. O protagonista, Jacques Cormery, é o alter ego de Camus. Sua trajetória é, ao mesmo tempo, ficcional e autobiográfica, e o romance funciona como uma reconstrução da vida do próprio autor. Desde a infância pobre em Argel até o amadurecimento intelectual na França. O enredo parte da morte do pai, morto na Primeira Guerra Mundial, quando Jacques ainda era bebê, e se desenvolve como uma investigação sobre as origens, uma tentativa de compreender quem foi aquele homem ausente e, por extensão, quem é o próprio Jacques. O título, O Primeiro Homem, evoca esse gesto inaugural. O pai morto é o primeiro homem da linhagem, o ponto de partida de uma história familiar, mas também a figura simbólica de toda a humanidade, aquele que inaugura o ciclo da vida e da consciência. O romance é, portanto, tanto uma busca pessoal quanto uma meditação sobre o que significa ser humano. A infância de Jacques, vivida em um bairro pobre de Argel, é descrita com uma precisão sensorial e emocional que contrasta com a frieza de O Estrangeiro. Camus, que cresceu em condições muito semelhantes, retrata o cotidiano da miséria sem sentimentalismo, mas com uma ternura silenciosa. A mãe, quase muda e analfabeta, é o centro afetivo dessa infância, uma mulher de poucas palavras, trabalhadora, encerrada em sua dignidade simples. A ausência de diálogo entre mãe e filho é compensada por uma comunicação profunda feita de gestos, olhares e silêncios. Essa relação desprovida de drama é uma das mais belas da literatura de Camus, pois revela o valor do amor puro, não expresso, que se opõe à intelectualização da vida moderna. A mãe simboliza a autenticidade do mundo dos pobres, um mundo que não pensa, mas sente, que não explica, mas suporta. A pobreza, longe de ser apenas um contexto social, é em O Primeiro Homem um espaço moral e espiritual. Jacques aprende desde cedo a força da resistência silenciosa, o valor da solidariedade e o sentido da alegria simples. Há na pobreza uma verdade que a riqueza ignora, a proximidade da vida real, o contato direto com o corpo, o trabalho, a natureza e a morte. Camus mostra que, para aqueles que não têm nada, cada pequeno prazer, o sol, o mar, o jogo, a amizade, tem o brilho de uma epifania. A luz argelina, tema recorrente em toda a sua obra, reaparece aqui com uma função dupla. É o esplendor da infância e, ao mesmo tempo, o reflexo da consciência que começa a nascer. Sob essa luz, Jacques descobre o mundo e a si mesmo. Um dos personagens mais marcantes do romance é o professor Bernard, inspirado no verdadeiro mestre de Camus, Louis Germain. Ele é o homem que reconhece o talento do menino pobre e o estimula a estudar, abrindo-lhe as portas de um futuro inimaginável. A relação entre Jacques e o professor é de profunda gratidão e respeito, uma das mais comoventes representações do poder transformador da educação na literatura moderna. Camus, ao reescrever essa experiência, presta homenagem àqueles que, com um gesto de generosidade e fé, podem mudar o destino de um ser humano. Essa lembrança é também uma forma de reconciliação. O filho do silêncio e da pobreza reconhece que sua vida intelectual não o afastou de suas origens, mas foi construída sobre elas. Em sua vida adulta, Jacques torna-se uma figura deslocada, dividida entre dois mundos: o dos pobres, que lhe deram as raízes e a autenticidade, e o dos intelectuais, que lhe deram a linguagem e a reflexão.
Essa dualidade, tão presente na vida real de Camus, é o coração do romance. Jacques sente que pertence a dois universos que se excluem e, ao mesmo tempo, sente que nenhum deles o acolhe plenamente. Essa sensação de exílio interior é o ponto de convergência entre a experiência pessoal e o pensamento filosófico do autor. Se em O Estrangeiro, o exílio era o resultado do absurdo, aqui ele é o preço da consciência. Tornar-se o primeiro homem é aceitar a solidão de quem pensa e, ao mesmo tempo, permanecer fiel à simplicidade dos que vivem sem pensar. Ao buscar o túmulo do pai, Jacques descobre uma verdade simbólica. O homem que morreu aos 30 anos e que ele nunca conheceu era mais jovem do que ele agora é. Esse momento, de enorme carga emocional, marca a virada do romance. A morte deixa de ser apenas uma ausência e torna-se um espelho. Jacques compreende que o passado não está atrás, mas dentro dele, e que o destino do pai é também o seu. Essa revelação confere ao título um novo sentido. O primeiro homem é, também, o próprio Jacques, aquele que, ao descobrir suas origens, torna-se o primeiro homem de uma nova consciência, aquele que recomeça o ciclo da humanidade a partir da lucidez e do amor. O romance é também um retorno à Argélia, a terra natal de Camus, e uma tentativa de reconciliar as tensões históricas entre colonos e árabes, entre europeus e africanos. Camus, que se considerava um pied noir, francês nascido na Argélia, estava profundamente dividido entre esses dois mundos. Em O Primeiro Homem, ele não assume uma posição política, mas uma posição humana. Ele vê a Argélia como um espaço de coexistência trágica, onde a miséria é comum a todos e onde a beleza natural, o sol, o mar, o deserto, parece zombar das fronteiras criadas pelos homens. A terra argelina é apresentada como o verdadeiro personagem coletivo do romance, um lugar de infância e de destino, de inocência e de dor. Diferentemente dos romances anteriores, O Primeiro Homem é menos filosófico e mais humano. Não há aqui a rigidez do raciocínio absurdo nem o tom moralista da confissão. Há, em vez disso, uma melancolia madura, uma tentativa de compreender a vida sem julgá-la. Camus, que sempre defendeu a lucidez, reconhece agora que a razão sozinha é insuficiente. O homem precisa das raízes, da memória, do amor e da ternura para suportar o mundo. A felicidade, que em A Morte Feliz era uma conquista solitária, torna-se agora um dom compartilhado. Jacques encontra sentido não na abstração, mas na lembrança dos rostos, dos gestos, dos lugares que o formaram. A infância, longe de ser um tempo perdido, é o lugar onde o sentido se conserva intacto. Em termos de estilo, O Primeiro Homem é de uma beleza simples e luminosa. A prosa de Camus, aqui, é mais direta e mais emocional do que nunca. Ele escreve sem a máscara da ironia, com um tom quase íntimo, como se falasse a si mesmo. O romance é fragmentário, composto por passagens inacabadas, notas e esboços, o que, longe de prejudicá-lo, lhe confere uma força particular. O inacabamento torna-se parte da verdade que o livro transmite. A vida é sempre incompleta, e a busca pela origem nunca termina. O leitor sente, a cada página, o esforço do autor para reunir as partes dispersas de si mesmo. Defender. O primeiro homem é defender o direito do homem comum à grandeza. Camus faz aqui o elogio dos que vivem sem glória, dos que sofrem em silêncio, dos que não têm voz na história. Ele vê, na humildade e na pobreza, não uma falha, mas uma virtude, a fidelidade àquilo que é essencial. Sua filosofia, antes centrada na revolta contra o absurdo, se transforma em uma ética da ternura. O homem absurdo cede lugar ao homem reconciliado, não porque encontrou um sentido transcendente, mas porque aprendeu a amar o mundo tal como é. O Primeiro Homem é, em última instância, a tentativa de unir os dois polos da vida de Camus, o pensamento e o sentimento, o sol e a sombra, a mãe analfabeta e o escritor premiado. É um livro de retorno, não de fuga, de amor, não de amargura. Em suas páginas, o autor parece pedir desculpas ao passado e agradecer a vida. Jacques Cormery, ao encontrar o túmulo do pai, encontra também o próprio rosto. A felicidade agora não é mais uma conquista egoísta, mas o reconhecimento de que a vida, mesmo dura e sem explicação,
vale pelo simples fato de ter sido vivida. Camus morreu com um manuscrito inacabado no banco do carro, ao lado de uma passagem sublinhada que dizia: "A miséria me impediu de crer que tudo está bem sob o sol, e a luz me impediu de crer que tudo está mal." Essa frase resume o espírito de O Primeiro. Homem, a reconciliação entre a miséria e a luz, entre a dor e a beleza, entre o homem e o mundo. O livro não é apenas uma autobiografia disfarçada, é um ato de gratidão. Ao revisitar suas origens, Camus não busca escapar da morte, mas aceitá-la com serenidade, reconhecendo que a vida, em sua precariedade, é suficiente. É, portanto, o mais humano, o mais generoso e o mais necessário dos seus livros. Agora que chegamos até aqui, deixa aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube. Aciona também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã, deixe aí nos comentários. Até lá!